Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Taíla, esse é o Juro Que Li, e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a série do momento. Vamos falar sobre a primeira temporada de Os Bridgertons. Vamos lá? Os Bridgertons é originalmente uma série composta por 9 livros, escritos pela autora contemporânea Julia Quinn. Essa série vai nos trazer a história dos irmãos Bridgertons, que são uma família da alta sociedade britânica do século XIX. A família Bridgerton é composta pela Violet Bridgerton, que é a matriarca, e ela tem aí 8 filhos. Cada livro vai tratar de um Bridgerton diferente, e nós temos aí os 8 irmãos Bridgerton, sendo eles Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth. Esses são os 8 irmãos Bridgertons e sim, os nomes deles é em ordem alfabética. Recentemente, os livros, mais especificamente o primeiro livro da série, que é O Duque e Eu, foi adaptado para uma série original Netflix. A série marcou também a primeira parceria entre a Shondaland, que é uma produtora de televisão criada pela maravilhosa Shonda Rhimes, em parceria com a Netflix. Foi a primeira parceria conjunta dos dois e já posso dizer que foi um tremendo sucesso, já que os Bridgertons estreou aí com praticamente 100% de aprovação. A série fez sua estreia lá no dia 25 de dezembro e está sendo muito comentada aí por toda a internet. Na verdade, ela vem sendo muito comentada desde quando a Netflix anunciou que iria fazer a série dos Bridgertons. É uma série de livros muito famosa que merece um pouco da nossa atenção. Então, por isso que no vídeo de hoje eu me vi na necessidade de conversar com vocês sobre ela. Ok, então vamos lá. Sobre os Bridgertons. Eu terminei a primeira temporada de Os Bridgertons na sexta-feira e devo dizer que ela é muito boa, apesar de ter algumas coisas que me irritaram bastante. Eu acredito que se você não lê os livros antes de assistir a série, você vai amar a série, você vai adorar e provavelmente não vai enxergar nenhum defeito. Entretanto, se você lê os livros, se você conhece a história, se você conhece bem os irmãos Bridgertons, provavelmente você vai poder enumerar aí uma ou duas coisas que te deixou desapontado, e foi o meu caso. Mas para não começar já criticando, eu quero começar elogiando algumas coisas que foram as roupas, as vestimentas deles estavam perfeitas, os figurinos, as cores estavam belíssimas. Eu simplesmente fiquei fascinada. As cenas dos bailes, as danças e etc., muito sincronizado. E outro elogio, a ambientação. Estava tudo muito bonito, muito perfeito. Uma coisa que eu não gostei tanto assim, mas eu já vi que algumas pessoas gostaram, foram os covers. As cenas que continham algum tipo de música, eles usaram covers de músicas atuais, mas com instrumentos clássicos de forma a parecer daquela época. Eu admito que eu não gostei tanto assim, eu acho que a música da época poderia ter trago uma ambientação muito melhor, bem mais real para a situação, mas isso é só um detalhe. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou tanto assim. Eu particularmente faço parte do segundo grupo, eu não gostei tanto assim. Outra coisa que eu gostaria de elogiar também é a escolha do elenco. Ficou impecável. A única que eu não tinha gostado tanto na escolha do elenco era a Phoebe Dynevor, que é quem interpretou a Daphne Bridgerton, a personagem principal do livro Duque e Eu, junto com o Simon. Eu não tinha gostado tanto da escolha da Phoebe como a Daphne, porque ela é muito diferente dos outros atores que estavam fazendo os outros irmãos Bridgertons. Uma coisa que é relembrada várias e várias vezes nos livros é como os irmãos Bridgerton são muito parecidos. E a Daphne, eu achei que ela destoava um pouco ali no meio dos outros irmãos, mas ao ver a química entre a Phoebe e o Roger, que interpreta o Simon, a troca de olhares, os gestos mais simples, ficou tudo muito bonito, e a química entre o casal principal é simplesmente maravilhosa, e esse é outro elogio que eu gostaria de deixar aqui. Vamos começar com as críticas, e essa primeira crítica não é a série em si, mas algumas pessoas que assistiram a série e criticaram pelo fato de termos personagens negros representando pessoas tão poderosas como é o caso da própria rainha e do nosso Duque, que é o personagem principal dessa história. As pessoas criticaram isso dizendo que não tinha verossemelhança com a história, e eu gostaria de dizer que você não está assistindo os Bridgertons para aprender história. Os Bridgertons é uma série de romance
contemporâneo, ambientado naquela época, sim, mas é de todo direito da Shonda tentar trazer uma representatividade maior para a série, que foi o que ela fez, já que não tem uma série da Shonda Rhimes que você não veja esse tipo de representatividade. Então, eu acho que você não assiste os Bridgertons para aprender história. Eu acho que esse é um detalhe que não deveria incomodar, e se te incomoda, isso diz muito a respeito de você e não da escolha do elenco. Agora, relacionado às minhas críticas, e dessa vez é para a série em si, são coisas que eu não gostei. Eu não gostei da forma como eles mudaram as personalidades de alguns personagens. Por exemplo, o Anthony Bridgerton e o Colin. O Anthony virou Visconde quando o pai dele morreu e ele tinha 18 anos. E uma das coisas que mais é enfatizada ao longo dos livros sobre o Anthony é a forma como ele cuida da família e como ele é responsável. Para ele, a família sempre vem em primeiro lugar. E nunca que o Anthony dos livros falaria daquele jeito, agiria daquele jeito, como a gente viu ele agindo com a Violet, que é a mãe dele. Ou mesmo com a Daphne. O Anthony, ele é extremamente parceiro dos irmãos dele. Ele foi um pai para os 4 mais novos. Até porque a Hyacinth, ela ainda nem tinha nascido quando o pai dela morreu. Essa é uma crítica que eu gostaria de deixar aqui, porque eu odiei a forma como eles mudaram a personalidade do Anthony. Eles mexeram em uma das melhores características do personagem do Anthony. E se a pessoa não tiver lido o livro, se a pessoa já não tiver um carinho pelo personagem, ela provavelmente vai odiar Anthony Bridgerton nessa série. Outro personagem que eu gostaria de deixar aqui, que a personalidade também foi mudada, foi o Colin Bridgerton, o terceiro irmão aí da família Bridgerton. Ele é conhecido como o engraçado da família, ele faz as piadas, ele é o conselheiro, já que sempre estão recorrendo a ele, ele é praticamente o psicólogo da família e nem cobre, nem recebe os créditos por isso. Em praticamente todos os livros a gente tem aí a presença do Colin aconselhando um dos irmãos dele. Ele e a Daphne são muito próximos, então ele apareceu muito pouco para alguém que tem uma proximidade tão grande com a irmã. Sem contar que aí a gente entra em todo o drama desnecessário que tivemos com a personagem Marina Thompson. A Marina é uma personagem do 5º livro da série Os Bridgertons para Sir Philip com Amor, que é o livro da Eloise Bridgerton. E ela é uma personagem que aparece ali no prólogo, já que ela era a ex-mulher de Sir Philip Cray, que é o par romântico da Eloise, e a mãe dos gêmeos Oliver e Amanda. Ela morre logo lá no prólogo do livro da Eloise, e a aparição dela aqui na primeira temporada dos Bridgertons foi totalmente desnecessária e bagunçou aí toda a linha do tempo dos livros dos Bridgertons. Falar em casais aí indesejáveis, como foi o caso do Colin e da Marina, casais que me deram raiva, vamos falar agora do Anthony e da Sienna. Eu devo dizer que O Visconde que Me Amava, o livro do Anthony, é o meu livro preferido de toda a série Bridgerton, e o Anthony e a Kate Sheffield, que é o par romântico do Anthony no livro dele, é um dos meus casais preferidos de todos os livros dos Bridgertons. Entretanto, nem tudo que eu tenho para falar sobre esse relacionamento do Anthony e da Sienna é ruim. Eu acho que esse relacionamento foi importante para o Anthony justamente amadurecer, ao ver que não podia ficar brincando assim com os sentimentos da Sienna, já que ela não era considerada uma lady, então ele jamais poderia casar com ela sem pôr o nome da família em risco, por assim dizer. Esse relacionamento foi importante justamente porque nós vemos que com o avançar dele, principalmente ao chegarmos no término, o Anthony ele dá aquela amadurecida e ele começa a caminhar para o Anthony de verdade, o Anthony que a gente vê e tanto ama lá dos livros. A Sienna termina o relacionamento deles de um jeito muito importante e com um discurso que é muito verossímil e faz o Anthony meio que acordar e perceber que ele tem que sim arrumar uma esposa e que ele não pode tentar ficar mudando a Sienna e tentar ficar forçando ela a caber dentro da perspectiva dele, dentro da realidade dele. E aí a gente termina lá a série com o Anthony dizendo que precisa achar a sua viscondência. E ele já termina esse discurso dizendo que vai querer se casar, enfatizando que não vai ser por amor algum. E a gente sabe que é isso que acontece lá em O Visconde que Me Amava. O Anthony ele procura um casamento, mas ele procura um casamento com uma pessoa que ele só goste e não que ele ame.
Então esse final da série realmente deu um pouco de alívio para os fãs do casal Anthony e Kate. Agora o meu casal preferido dos Bridgertons e que me partiu o coração em várias cenas. Eles tiveram algumas cenas fofinhas, mas pelo fato de um deles estar apaixonado por outra pessoa, teve cenas aí que simplesmente me fizeram chorar e me destruíram, que é o caso de Colin Bridgerton e Penelope Featherington. A Penelope é a filha mais nova dos Featheringtons. No livro ela ainda tem uma irmã mais nova, mas essa irmã não foi trazida para a série. Então na série a gente só tem as 3 Featheringtons, que é a Prudence, a Philippa e a Penelope. O Colin se vê perdidamente apaixonado pela Marina Thompson, que é a prima distante da Penelope. Então ela tem que ficar assistindo aí de camarote ele se apaixonando por outra mulher. E isso simplesmente parte meu coração. Inclusive tem uma cena quando a Penelope descobre que o Colin tá aí pra casar com a Marina. Ela chega no jardim dos Bridgertons como se estivesse tentando segurar o choro. E ao ver a Heloise, que é a melhor amiga dela, ela simplesmente desaba de uma vez e começa a chorar. Ela desaba nos braços da Heloise e essa cena realmente me pegou. Outra coisa que eu gostaria de puxar, já que eu tô falando aqui da Heloise, é a amizade da Heloise e da Penelope. Essa é uma das minhas amizades preferidas dos livros e eu gostei muito de ter visto ela na série também. Eu amei a Heloise e a Penelope juntas, a interação das duas, as atrizes tinham uma química ótima também. Pareciam que elas eram amigas há muitos e muitos anos. Sem contar que, na minha opinião, a Penelope foi uma das poucas personagens que eu consegui enxergar a Penelope dos livros, a Penelope original, nela. Então, eu realmente amei a Penelope. E sobre a Heloise, eu acho que ela foi um pouco forçada. Eles pegaram uma das características da Heloise, que é o jeito de querer ser independente, de querer fazer as coisas de um jeito diferente, de querer ser livre. E eles exageraram muito nisso. Então, às vezes a personagem ficava um pouquinho forçada, mas eu também entendo que eles queriam trazer. Eles queriam trazer uma mulher que pensasse diferente das outras, de querer só o casamento. E nisso a gente tem que concordar que a Heloise fez um excelente papel. Vamos continuar falando sobre os irmãos Bridgerton. Outro irmão Bridgerton que eu gostei mais na série do que no livro. No livro ele não é um dos meus preferidos, é o Benedict. Na verdade, eu gosto do Benedict, eu não gosto muito do livro dele. Mas o Benedict da série, ele realmente me conquistou e eu gostei demais. Eu acho que justamente pelo fato dos meus outros 2 irmãos Bridgertons preferidos não estarem correspondendo à altura, não estarem sendo os irmãos Bridgertons que eu aprendi a amar, a atenção foi um pouco voltada para o Benedict. A gente vê ali quando ele está começando a desenvolver aquela ideia de virar desenhista, de virar pintor, quando ele está desenvolvendo os rascunhos dele. Eu admito que eu gostei muito dele, principalmente das interações dele com a Heloise. A Francesca, ela apareceu muito pouco, tadinha, ela foi esquecida no churrasco. Ela foi mandada para passar um tempo aí com uma tia fora de Londres, e por isso ela aparece muito pouco na série. Ela ama os irmãos, ela sempre enfatiza isso, principalmente lá no livro dela, que é o 6º livro, O Conde Enfeitiçado. Ela enfatiza bastante o fato de que ela ama os irmãos, ama estar com eles, mas que às vezes ela só precisa de um momento de paz, longe de todos os problemas e barulhos que eles trazem. Continuando nos irmãos Bridgertons, eu vou deixar a Daphne por último. Nós temos Gregory, ele também aparece muito pouco, ele aparece ali mais para interagir com a Hyacinth. E, na verdade, eu achei os dois muito bem representados, tanto o Gregory quanto a Hyacinth. A personalidade dos dois foi bem imposta, eles ali sempre se provocando, a Hyacinth sempre muito curiosa. Então, eu gostei muito de como os dois foram apresentados. A Hyacinth ainda teve mais tempo aí do que o Gregory. E aí a gente chega na Daphne. A Daphne não é a minha Bridgerton preferida, mas eu gostei muito de todo o trabalho que a Phoebe fez com essa Daphne, ficou muito bem feito. E como eu falei, eu gostei mais do casal na série do que mesmo no livro. Então ela fez um esplêndido trabalho. E a Daphne, ela tá, assim, bem parecida com a Daphne do livro. Uma coisa que eu não gostei na Daphne foi a forma como ela confronta a Violet depois de todo aquele problema, onde ela e o Simon voltam para Londres e estão naquela briga porque ela quer ter filho e ele não quer.
E ela acaba descontando tudo isso na Violet. Mais uma vez, nenhum dos irmãos Bridgerton se falaria assim com a mãe. Eu acho que foi totalmente desnecessário essa raiva que a Daphne estava demonstrando para com a mãe dela. Violet Bridgerton, como sempre, maravilhosa. E outra personagem que eu também gostei demais e achei que ficou muito bem representada foi a Lady Danbury. Ela ficou maravilhosa, eu simplesmente amei e ficou muito bem representada. Então, assim, a série tem 8 episódios, 1 hora cada episódio. Eu devo dizer que eu acho que em alguns momentos ela enrolou demais, tinha coisa ali extremamente desnecessária. Por exemplo, a própria Marina. E aí teve um príncipe também que apareceu, foi totalmente desnecessário todo esse furdúncio. Tinha coisa que não precisava estar ali. Eu fiquei muito triste por algumas cenas que eu amava muito nos livros e não foram colocadas na série. Como, por exemplo, o passeio da família Bridgerton para até Greenwich, onde eles vão no barco. A Raya assim, pede para o Simon esperar por ela. Eu gostaria muito de ter visto essa cena na série. Outra coisa também é que nós temos aí o surgimento da Lady Whistledown. Nós vamos acompanhando desde o momento em que ela lançou o primeiro jornal e quando ela vai ganhando a fama. Para quem não sabe, a Lady Whistledown é um jornal de fofocas da alta sociedade britânica. A autora desse jornal de fofocas assina como Lady Whistledown. E uma coisa que eu fiquei muito surpresa é que nos livros a gente só descobre quem é a Lady Whistledown lá no 4º livro. E esse é praticamente um dos maiores spoilers da série dos Bridgertons. E eles simplesmente colocaram isso já no último episódio da primeira temporada. Então, eu realmente não sei como que eles vão desenrolar isso lá para a segunda temporada. Mas eu acredito que deveria ter sido mantido mistério por mais um tempo, já que é simplesmente perfeita toda a cena que a gente descobre quem é a Lady Whistledown lá no 4º livro. De um modo geral, eu gostei da série. Tenho essas minhas reclamações, essas minhas observações, mas quando lançar a segunda temporada vou estar assistindo com certeza. Eu confio muito no trabalho da Shonda, ela é uma produtora e uma escritora fantástica. Ela é a criadora de Grey's Anatomy, que já tem aí 17 temporadas e continua sendo uma das séries mais assistidas do mundo. Eu espero de verdade que a segunda temporada seja ainda melhor que a primeira e que tenhamos, enfim, Anthony e Kate Sheffield juntos e sendo o casal maravilhoso que eles são. Apesar dessa primeira temporada se tratar do primeiro livro, ela contém muitos spoilers dos outros livros da série. Então, se você tiver com aquela ideia de ler um livro e assistir a temporada, pelo amor de Deus, não faça isso, porque você vai pegar muitos spoilers, tipo spoilers gravíssimos. Leia os livros antes, se você tem os planos de ler os livros, e aí você assiste a série. Leia pelo menos até o 4º e o início do 5º livro, para poder acompanhar direitinho, sem pegar nenhum spoiler nessa primeira temporada. Então, tirando essas minhas ressalvas, a série, ela é sim muito boa. Eu acredito que se você, assim como eu, já leu o livro, tentar deixar ele um pouco de lado e imaginar que apesar do mesmo nome, da mesma família, é uma coisa totalmente diferente, você vai apreciar muito mais a série do que se você ficar comparando. Eu realmente tentei abrir um pouco a mente antes de assistir essa adaptação. Claro que algumas coisas ainda me deixam um pouco chateada, mas é isso. Eu acredito que se a pessoa não tiver lido o livro, ou, como eu falei, se ela tentar deixar o livro de lado, você vai apreciar essa série, porque ela é, sim, muito bem feita. A primeira temporada foi muito legal, terminou de um jeito que deixou todo mundo muito curioso e muito ansioso para as próximas temporadas. Então, estamos aí realmente aguardando a segunda temporada e eu recomendo demais tanto os livros como a série. Se você quer saber o que eu acho dos livros, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da live que ficou salva lá no meu IGTV, que eu fiz no dia 22 de dezembro do ano passado, 3 dias antes da série lançar, justamente falando sobre os Bridgertons, ambientando as pessoas já nesse universo antes da série estrear. Por isso, vai ficar aqui embaixo na descrição e vocês podem ir lá assistir. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui nos comentários se você já assistiu a série, se já leu os livros. Fala o que você achou, eu quero muito saber a opinião de vocês.
Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Compartilha também para que mais gente possa conhecer o canal. O link dos livros e meu link geral da Amazon vai estar aqui embaixo na descrição. Comprando qualquer coisa por esses links você ajuda muito o canal. Meu Instagram também vai estar disponível aqui embaixo na descrição, junto com o link do vídeo lá do IGTV sobre os Bridgertons. Me sigam lá. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!